Só um instante pro pessoal aqui entrar online. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu estou fazendo mais essas lives no Instagram. Então você pode me seguir lá no Instagram, @brunoshow.nutri. Estou só esperando o pessoal entrar aqui online para começar o vídeo. Só um instante. Bem, pessoal, boa tarde. Eu vim agora botar mais alguns pontos do livro que eu li de manhã e alguns pontos muito interessantes. Essa parte do livro eu gostei muito, né, de ter lido. O primeiro ponto é o seguinte: a nutrição científica piorou a nossa saúde. Vocês já perceberam que quanto mais a ciência evolui, mais pessoas estão ficando doentes? Parece até uma loucura, né? Mais coisas são descobertas, mais a ciência evolui e mais pessoas estão ficando doentes a cada ano. E o grande problema, eu vou contar para vocês, sabe o que é? É porque eles não colocam a evolução científica no parâmetro histórico. Tudo que existe na ciência nós temos que colocar à base da evolução humana, evolução da nossa espécie. Nada faz sentido na ciência senão à luz da evolução. Todas as formas de ciência e alimentação que nós temos que ter hoje em dia tem que ser embasado na nossa história genética, nossa história de evolução humana. O outro ponto aqui são os interesses comerciais. Muitos alimentos que são comercializados hoje no mercado são tidos como naturais, saudáveis, porém, vocês têm que entender que a indústria não está pensando na sua saúde. A indústria ela quer lucrar. Se você acha que a indústria, as pessoas que trabalham para a indústria acordam de manhã pensando, nossa, como eu vou preparar um alimento saudável para a população? Não, você está muito enganado. A maioria dos alimentos comercializados pela indústria são carboidratos. E por que é que são carboidratos? Não é por coincidência. É porque carboidrato é a forma de alimento que eles conseguem comprar mais barato, refinar de alguma forma, transformar em alguma outra coisa e vender mais caro. Grãos e carboidratos no geral, produtos à base de trigo, são muito baratos. Eles compram barato, transformam em alguma coisa e vendem caro. Isso é a melhor coisa para a indústria, comprar alguma coisa muito barata e faturar muito em cima, vender muito caro. Outro ponto aqui são os alimentos nas últimas décadas, né? Não sei se vocês já perceberam, mas diversos tipos de alimentos durante as últimas décadas, ora faz bem, ora faz mal. Ora faz bem, ora faz mal. O ovo é o principal deles que eu posso citar. Um dia o ovo faz bem, no outro dia o ovo não faz mais bem, faz mal. E no outro dia o ovo agora faz bem. E depois o ovo faz mal. O ovo nunca mudou, o ovo continua a mesma coisa, é o mesmo alimento. O que muda são os estudos feitos em cima do ovo, do alimento ovo. Então o que muda são os estudos e não o alimento em si. Existem alguns tipos de estudos com fins diferentes. Alguns estudos são de maior relevância científica e outros estudos são de menor relevância científica. O grande problema é que vários profissionais não sabem nem a diferença deles, né? Então, eles pegam um estudo que não tem muita evidência, muita base, dizendo que foi visto que o ovo faz mal. Então, eles colocam como se o ovo fizesse mal. Loucura. Não é loucura, apenas falta de informação, né? É a mediocridade. Outro ponto aqui é a sociedade gordurofóbica e carbofílica. O que é isso? As pessoas hoje em dia têm medo de consumir gordura. As pessoas têm medo da gordura, acham que a gordura vai fazer mal, a gordura não faz bem para a saúde e comem carboidrato à torto e à direita. A alimentação rica em carboidrato, massas, pães, doces, bolachas e tem medo da gordura. Gordura dos animais, a própria manteiga, óleo, azeite de oliva, gordura de porco. As pessoas morrem de medo, acham que vai causar doença e é inflamatório. Porém, a ciência já jogou esse mito ao chão. Mas mesmo assim o medo continua, o medo persiste. Outro ponto aqui é que grande parte da propaganda, tanto de... cadê? Me perdi. Grande parte da propaganda para perca de peso, livros, o que é proposto pelo governo, pela mídia, é fazendo você crer que diminuir gordura vai ser melhor para a sua saúde. E diminuir gordura vai ser melhor para o seu emagrecimento, o que não faz sentido nenhum fisiologicamente e biologicamente. Da forma como a gordura é metabolizada pelo seu corpo, ela não causa acúmulo de gordura.
Ou seja, você comer gordura não quer dizer que vai virar gordura no seu corpo. Isso é totalmente ilógico. O que vai acontecer são os carboidratos em excesso que vão virar açúcar no seu sangue, e todo o excesso de açúcar o seu corpo transforma em gordura. Ou seja, açúcar em excesso vira gordura, mas a gordura em si não vai virar gordura. A não ser que você consuma junto com carboidratos, que aí já é outro problema, outra questão. Outro ponto aqui também é a questão da gordura e do colesterol na alimentação. O colesterol é outro ponto que as pessoas acham ainda que faz mal. Você consumir colesterol, alimentos ricos em colesterol, vai aumentar o colesterol do seu sangue e, consequentemente, vai fazer você ficar doente ou ter doença cardíaca, né, doença do coração. Porém, isso não existe, isso é um mito que até hoje é jogado para a população, que até certos médicos incompetentes acreditam que o colesterol na sua alimentação vai influenciar o colesterol no seu corpo. O colesterol do seu corpo ele é tão importante para você, tão importante para a sua saúde, que o seu próprio corpo produz o colesterol que tem nele mesmo. A alimentação ela vai influenciar pouco no colesterol que tem no seu corpo, pouco ou quase nada. E mesmo que influenciasse, isso seria algo benéfico para você, porque quanto mais colesterol, melhor para a sua saúde. Estudos mostram que quanto menos colesterol você tem, mais risco você tem de morrer. Pessoas que têm colesterol mais baixo morrem mais, é isso que os estudos mostram. Outra questão é que existem dois tipos de gordura. Como eu falei, a gordura vai fazer bem para a sua saúde. Isso já é um fato. Porém, existem tipos de gordura. Basicamente, existem dois tipos de gordura. A gordura natural e a gordura industrial. A gordura industrial justamente é aquela gordura de margarinas, óleos vegetais, óleo de milho, óleo de canola. São tipos de gorduras feitas pela indústria. Você não acha esse tipo de gordura na natureza. E existe o segundo tipo de gordura, que são as gorduras benéficas para o seu corpo. Vai te ajudar a ficar mais saudável e automaticamente também vai te ajudar a perder gordura, que são as gorduras naturais que nós encontramos na natureza. Gorduras de castanhas, sementes e nozes, gordura do abacate, a gordura de animais no geral, porco, vaca, carneiro, cordeiro, gordura de todo tipo de animal, até a gordura do próprio óleo de coco. Essas gorduras são extraídas de alimentos naturais que já são ricos em gorduras, que nós sempre estivemos consumindo ao longo da evolução humana. Então são gorduras que o nosso corpo está adaptado a consumir e metabolizar, diferente dessas gorduras industriais, que não existem na natureza e antes de 1900 nem existiam no mundo. Então o nosso corpo não está adaptado a consumir essas gorduras. E aliás, eu não considero margarina e óleo vegetal nem como tipo de alimento. É uma substância que é jogada aí pela indústria que vai apenas inflamar o seu corpo. E como já foi visto, diversos tipos de doenças elas começam a acontecer na sua vida, no seu organismo, com a inflamação constante do seu corpo. Quanto mais você inflama seu corpo, mais doenças você vai ter. E esses óleos vegetais e margarinas vão apenas inflamar o seu corpo e fazer o seu organismo acumular placas nas suas artérias. Placas quer dizer, no caso, gordura nas suas artérias, que vai entupir suas artérias e vai fazer você ter doença no coração, doença cardíaca. Outro ponto também é que a nossa alimentação... tá certo. A nossa alimentação pode ser zero carboidrato, não precisa ter carboidrato, porque o nosso corpo ele está adaptado a uma alimentação baixa em carboidratos. Como eu falei, na evolução humana, nos nossos antepassados que viveram durante 2,5 milhões de anos na Terra, eles não tinham um consumo muito alto de carboidrato, porque carboidrato era algo difícil de conseguir. Os carboidratos que eles tinham eram os carboidratos de frutas em estações e também de vegetais que também vinham em estações. Carboidrato era em baixa quantidade. Então o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele sabe transformar proteína e também algumas gorduras em carboidrato no próprio organismo, que se chama gliconeogênese, de um ponto de vista mais técnico. Transformar gordura e proteína em glicose no sangue. Então o nosso corpo pode ficar sem nenhum carboidrato, sem nenhum problema. Mas o nosso corpo não pode ficar sem gorduras, porque gordura é essencial para a vida humana. Existem tipos de gorduras essenciais. E por que é que são essenciais? Porque o nosso corpo não consegue produzir esses tipos de gordura, o ômega 3 e o ômega 6, então nós temos que consumir esse tipo de gordura da alimentação. São gorduras essenciais. E não existe na natureza nenhum tipo de carboidrato essencial.
Carboidrato na natureza é uma fonte de energia e não de nutrição. E o seu corpo pode facilmente ficar sem carboidrato. Outro ponto é que as pessoas acham que consumir, eu até falei isso mais cedo, né? Que gordura engorda. Você comer gordura vai te engordar. Até eu mesmo acreditava nisso antigamente. Uma das minhas carnes preferidas é carne de porco, que é rica em gordura, né? E eu evitava comer carne de porco porque eu achava que eu ia engordar comendo carne de porco porque é rica em gordura. Mas hoje em dia já foi visto na ciência que, como eu já falei mais cedo, nenhum tipo de gordura vai fazer o acúmulo de... Aliás, ficou complicado. As gorduras naturais não vão propiciar o acúmulo de gordura no seu corpo. Já foi visto na ciência e esse mito de que as gorduras engordam já foi jogado ao chão. Lógico, se você consumir muita gordura em várias refeições no seu dia, como vai ter um excesso de calorias vinda das gorduras, provavelmente pode ser que você comece a acumular gordura. Mas consumir gorduras em horários específicos não vai fazer o seu corpo acumular gordura. Outro ponto aqui são os níveis de colesterol. Não, isso que eu já falei. Outro ponto é respeitar o seu genoma. Como eu disse, a nossa genética, o nosso DNA, o nosso genoma, ele veio evoluindo ao longo do tempo de acordo com os caçadores-coletores, que eram os nossos ancestrais que viveram no planeta Terra durante 2,5 milhões de anos. Então a sua genética está adaptada à de um caçador-coletor. Então exatamente a sua alimentação tem que ser parecida com a deles, porque é o que a sua genética está acostumada. E a alimentação deles era baixa em carboidratos, alta em proteínas e gorduras, porque era isso que eles conseguiam na natureza. Todo dia eles tinham que arranjar alimentos na natureza e principalmente vinha de fonte animal, gordura animal. Tinha frutas e vegetais, porém as frutas e os vegetais eram divididos em estações. Então não era todo dia que eles conseguiam e não eram sempre iguais. Hoje em dia nós conseguimos consumir a mesma fruta o ano todo. Isso antigamente era impossível, não tinha como, as frutas vinham em estações. Outro ponto também é os genes do diabetes. Vocês sabiam que o gene do diabetes, você ter predisposição a ter diabetes, tipo 2 no caso, antigamente era uma vantagem para você? É verdade, mas por que isso? Porque quando a pessoa tem predisposição a ter diabetes, quer dizer que o corpo dela está produzindo muita insulina e, consequentemente, ela consegue acumular mais gordura com facilidade. E isso era essencial antigamente para a sobrevivência humana. Como eu disse, alimento antigamente era algo difícil de se conseguir. Você tinha que acordar, ir atrás do seu alimento, não era 100% de certeza que você ia conseguir alimento. Então, quando você conseguia alimento, você acumulava gordura desse alimento, para caso quando você não tivesse, o seu corpo iria utilizar essa gordura reservada como fonte de energia. A gordura no seu corpo é um estoque de energia. Caso o seu corpo não consiga energia de outra forma, ele vai começar a quebrar a gordura e utilizar como energia no próprio corpo. O grande problema hoje em dia é que nós nunca passamos fome. Tem alimento toda hora. Toda hora você come. E tem pessoas que comem de 3 em 3 horas. Que só dão um adendo aqui. Comer de 3 em 3 horas está totalmente errado. Se você come pensando que vai acelerar seu metabolismo ou para não desacelerar o metabolismo. Isso é um mito que muita gente até hoje também acredita. Então o grande problema é que hoje nós não passamos fome. Comemos sempre, né? Nunca ficamos com falta de alimento. E com isso nós conseguimos contrair doenças que antigamente nós não tínhamos. Que no caso é a diabetes. Então antigamente quem tinha propensão a ter diabetes era até mais fácil sobreviver, justamente pelo modo de vida como nós levávamos. E hoje em dia, como tem alimento demais em excesso, então nós contraímos doenças por conta disso. Outro grande ponto é o seguinte: o nosso corpo leva de cerca de 40 a 70 mil anos para mudar a genética, o nosso genoma. Ou seja, leva 40 a 70 mil anos para a nossa genética se adaptar a alguma outra coisa diferente. E se vocês não sabem, os alimentos industrializados que nós consumimos hoje começaram mesmo a ser difundidos na sociedade lá por 1900. De 1900 para cá faz o quê? 120 anos, apenas. 120 anos é praticamente nada na nossa história. Então, quem sabe, daqui a 40 mil anos, no mínimo, a nossa genética vai estar adaptada a metabolizar esses alimentos industrializados. O grande problema é que hoje em dia ela não está adaptada. E quem está pagando o preço somos nós.
nós. Toda vez que nós consumimos alimentos industrializados, são alimentos que o nosso corpo nunca viu, nunca ouviu falar, cheio de aditivos alimentares, ele não está acostumado a processar isso e, consequentemente, vai causar mal à nossa saúde, dano à nossa saúde a longo prazo. A curto, médio e longo prazo, mas só vão se estabilizar mesmo as doenças a longo prazo. Depois de muito tempo que você está consumindo alimentos industrializados, no final da sua vida você vai ter que pagar um preço, e o preço é alguma doença. Outro ponto também é que todos nós temos o gene da gordura. Sobrevivência. Como eu já tinha falado, todos nós temos o gene de acumular gordura, porque isso servia para a nossa sobrevivência antigamente. Antigamente não tinha alimento todo dia ou toda hora. Então, quando nós conseguimos comer, esse alimento ia virar energia no nosso corpo e toda energia em excesso ia ser acumulada como gordura. Isso é um fator de sobrevivência humana, porque essa gordura ia servir como energia caso nós não conseguíssemos alimento ou acontecesse alguma coisa que nós ficássemos passando fome. A gordura ia ser pegue e utilizada como energia no nosso próprio organismo. Então é um fator de sobrevivência. Todos nós temos isso. Mesmo que algumas pessoas tenham mais dificuldade em acumular gordura. Antigamente essas pessoas iam sofrer muito mais. Hoje em dia elas sofrem menos por conta da grande quantidade de alimentos que existe. Outro ponto é o pouco carboidrato. Pronto. Como eu já disse, os caçadores-coletores de antigamente, os nossos antepassados, eles tinham uma alimentação baixa em carboidratos. E por isso eles tinham uma alimentação alta em gorduras e proteínas, porque era o que tinha para comer naquela época. Hoje em dia nós temos uma alimentação muito rica em carboidratos e também nós consumimos muitas frutas. As frutas, se vocês não sabem, elas apareciam no final do verão. As frutas vinham em estações, não era todo dia que tinha fruta, elas vinham no final do verão em estações. Aí os seres humanos comiam as frutas, como tem muito carboidrato, fazia o corpo acumular mais gordura. E com essa gordura em excesso, ia servir para sobreviver durante o inverno, porque a gordura ia servir como um isolante térmico, protegendo você do frio, e também ia servir como uma reserva de energia. Caso não tivesse alimento durante o inverno, o seu corpo ia utilizar essa gordura que tinha estocada como energia. Então, olha o grande ponto, se você está comendo frutas com o intuito de perder gordura, você está fazendo totalmente errado. Fruta vai ajudar a acumular mais gordura. Aí você pode perguntar, Bruno, então eu tenho que deixar de comer fruta? Não, você pode comer fruta, não tem nenhum problema. O grande problema é se você está acima do peso, com obesidade e querendo perder gordura. Se você está comendo frutas com o intuito de perder gordura, com o intuito de emagrecer, você está fazendo algo totalmente errado, totalmente o contrário do que é o certo. Outro ponto é o LDL. Não sei se vocês sabem, mas o colesterol total que nós temos no corpo, ele é dividido em dois tipos. O LDL colesterol e o HDL colesterol. O HDL é considerado colesterol bom. Quanto maior, melhor. E beleza, verdade, ok. E o LDL é considerado colesterol ruim. Então ele tem que estar baixo. Porém, isso está completamente errado. O LDL não é um colesterol ruim. O LDL é extremamente essencial para a nossa saúde, para o nosso organismo. E ele é de extrema importância para o nosso corpo. O LDL vai ser a partícula que vai pegar o colesterol e vai levar para os seus neurônios, no seu cérebro. O colesterol que nós temos no corpo serve de energia, de combustível para os nossos neurônios. Quanto menos LDL você tem, menos combustível você leva para os seus neurônios e com isso o seu cérebro vai sofrer grandes problemas, tinha uma palavra para isso. Seu cérebro vai sofrer muitos danos com isso. Então, por que será que muitas pessoas dizem que o LDL é ruim? É porque o LDL pode sofrer oxidação. Quando o LDL sofre oxidação, ele vira uma outra partícula, ele muda o formato dela. E esse outro formato não consegue transportar o colesterol e também não consegue fazer os nossos neurônios conseguirem receber combustível. Esse LDL oxidado é o LDL ruim. Então veja que o LDL não é ruim, é apenas o LDL doente. Quando o LDL está oxidado, está doente, realmente ele faz mal para a nossa saúde. E como é que o LDL fica doente? Como é que ele fica oxidado? Quando o seu sangue, o seu organismo tem muito açúcar. Quando nós consumimos muito açúcar, muita glicose, muito carboidrato,
Isso vai fazer com que o seu LDL esteja oxidado, muda a fórmula da molécula, e isso vai causar danos ao seu cérebro, porque os seus neurônios não vão estar recebendo combustível suficiente. Outro ponto é que quando tem muito açúcar no seu sangue, isso aumenta os radicais livres que tem no seu corpo. E os radicais livres também vão influenciar no LDL, vão oxidar o LDL e vai tornar o LDL ruim. Outro ponto também seria o seguinte: o LDL baixo já foi visto que aumenta 350% a chance, 350% aumenta a chance de ter mal de Parkinson. Então, se você tem um LDL baixo, aumenta a chance de você ter doença degenerativa no seu cérebro, justamente porque vai afetar diretamente os seus neurônios e a sua capacidade neurológica, né? Outro ponto aqui é o seguinte, é apenas um exemplo para vocês entenderem. Como vocês viram, eu falei que o LDL ruim é o LDL doente, o LDL oxidado. O LDL normal, o LDL que é normalmente utilizado no nosso corpo, ele é bom, ele tem que estar alto, não tem nenhum problema. Aí o que é que as pessoas pensam? O LDL está alto, vamos diminuir. Imagina que você é um fazendeiro ou uma fazendeira. E você tem um rebanho de vacas. Você tem rebanho de vacas lá que você cuida, te dá leite, te dá comida. E essas vacas começam a ficar doentes. Se as vacas ficam doentes, faz sentido você matar as vacas e jogar o corpo fora? Não faz sentido nenhum. O problema não são as vacas, o problema é a doença que está afetando as vacas. Então faz muito mais sentido você tratar a doença das vacas e continuar com as vacas, porque as vacas não estão te fazendo nenhum mal. Mas a mesma coisa você pode levar para o LDL. O LDL no seu corpo não está fazendo nenhum mal, o LDL está até te ajudando, ele é bom, ele é benéfico. O problema é o LDL ruim, o LDL que está doente. Não faz sentido você pegar e querer jogar todo o LDL fora, diminuir o LDL. O grande problema não é o LDL em si, e sim a doença do LDL, o LDL oxidado. Esse é o grande problema. Então não faz sentido o seu LDL estar ruim e você querer diminuir. Faz mais sentido você atacar a causa dele estar ruim, a causa dele estar oxidado. E a grande causa disso, geralmente, é a grande quantidade de radicais livres do seu organismo e também a grande quantidade de açúcar no seu sangue, que é causada como? Consumindo muitos carboidratos, açúcares, massas, pães, doces, produtos industrializados, processados, refinados, ultraprocessados, ultra refinados. Isso vai fazer o seu LDL oxidar e realmente você vai ter um LDL ruim. Mas o problema não é o LDL, lembra das vacas, o problema não é a vaca, é a doença da vaca, então não faz sentido você matar a vaca. Cura ela que é mais fácil. Mesma coisa no LDL. O LDL não é o problema, ele é essencial para o seu organismo. Como eu falei, o LDL vai servir para levar combustível, que é o colesterol, para os seus neurônios, né? Combustível para o seu cérebro. Então, se ele está doente, não faz sentido você diminuir ele. Não, cura ele que é mais fácil. Vai ser melhor para a sua saúde. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Por que outros nutris falam que é essencial o consumo de carbo? Porque os outros nutricionistas são retardados. Eles não estudam. Primeiro, o conhecimento que nós adquirimos na faculdade, ele é muito defasado, é muito antigo e muito retrógrado. Eu também terminei minha faculdade crendo que era essencial consumir carboidratos, porque é isso que ensina na faculdade. Porém, quando nós vamos olhar de um ponto de vista antropológico, evolutivo, nós não tínhamos uma alimentação rica em carboidratos e também o nosso corpo ele é adaptado a transformar proteínas em carboidratos, um processo chamado gliconeogênese. Ele consegue fabricar glicose, mesmo sem carboidratos. O grande problema é que muitas pessoas, muitos nutricionistas, se formam na faculdade com um conhecimento defasado, um conhecimento antigo, um conhecimento totalmente retrógrado e não estudam. Eles meio que se formam, eles pensam assim, eu já me formei, já passei 4 anos na faculdade, eu já sei de tudo. E vai aplicar isso na clínica. É por isso que muitas pessoas, quando vão fazer uma dieta, entre uma refeição e outra, fica comendo fruta para emagrecer. E como eu já falei, fruta não vai te ajudar a emagrecer. Ou então comendo no café da manhã pão integral. O pão integral vai aumentar mais o açúcar no seu sangue do que o próprio açúcar que você coloca no suco ou no café. O açúcar engorda. E o pão integral engorda até mais que o açúcar, mas é passado como dieta. Eu não entendo, mas é falta de informação, simplesmente isso. Pura e simples falta de informação. Se esses mesmos nutricionistas lessem alguns livros, ou então lessem alguns artigos, talvez o mundo melhorasse.
Mas é foda. É complicado, porque na faculdade eles não passam nem exatamente como você deve ver um artigo científico de um ponto de vista objetivo. Porque, como eu falei, existem níveis de relevância científica. Existem artigos científicos que têm grande relevância, mostram causa e efeito. Esses sim nós devemos levar em conta. Mas existem artigos científicos que são de menor qualidade, menor evidência. E tem algumas coisas que alguns nutricionistas e profissionais da saúde pegam desses artigos científicos mais baixos, que não quer dizer nada, são estudos epidemiológicos, que não levantam causa e efeito, são estudos que levantam hipóteses. E o que são hipóteses? É alguma coisa que pode estar certa, mas também pode estar errada. É uma hipótese. Você não pode ter 100% de certeza baseada em estudos que levantam hipóteses. Nós temos que pegar estudos com nível mais elevado. Estudos clínicos randomizados, que mostram causa e efeito. Muitos nutricionistas não sabem nem o que significa isso. Eu terminei minha faculdade, eu mesmo não sabia, eu tive que estudar por fora. Muita coisa do que eu sei hoje eu não aprendi na faculdade não. Faculdade você aprende o básico, fisiologia, química dos alimentos e tudo, mas na parte de calcular, meu Deus, você aprende a calcular caloria, dieta a base em caloria, isso é a maior loucura do mundo. Olha, outro ponto, a faculdade é muito louca. Ela ensina tudo da parte fisiológica humana, biológica, e depois manda você calcular calorias. Sendo que se você olhar de um ponto de vista fisiológico-biológico, o que vai influenciar a sua gordura não são as calorias, é a qualidade dos alimentos que você está consumindo. Todo alimento que você consome, ele vai ter carboidrato, gordura ou proteína. Independente das calorias, cada um deles vai ser metabolizado pelo seu corpo de forma diferente, independente das calorias. Então, qual o sentido de você calcular caloria se não for baseando nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura? Não faz muito sentido. E relembrando, carboidrato é o que mais vai te fazer engordar. E antigamente, a nossa alimentação durante a evolução humana não era consumindo muito carboidrato, porque não tinha muito carboidrato. Os nossos antepassados não consumiam muito trigo, nem massas, nem pães. Isso eu estou falando durante 2,5 milhões de anos. Nós só conseguimos consumir muito carboidrato quando começou a agricultura. Mas a agricultura só se estabeleceu na sociedade humana há cerca de 12 ou foi 10 mil anos atrás. 12, 10 mil anos atrás, comparado a 2,5 milhões de anos de evolução, é basicamente nada. A maior parte da evolução humana foi quando os nossos antepassados eram caçadores e coletores. Eles caçavam animais e coletavam plantas e frutas da estação. Plantas e frutas vinham de estações, nós não cultivávamos elas. Então nós só consumíamos quando dava para consumir, quando tinha. Enquanto isso, quando não tinha, nós caçávamos animais e consumíamos muita gordura e proteína. Basicamente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Meu Nutri. Vamos lá, Vanessa. Essencial consumir. É foda, esse negócio de essencial consumir carboidrato é foda. Só outra coisa. As pessoas dizem que carboidrato é essencial. Mais uma vez, na natureza existem proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais. E existem também gorduras essenciais, ômega 3 e ômega 6, como eu já falei, que são essenciais para a vida humana. E por que é que são essenciais? Porque o nosso corpo não consegue produzir esses tipos de proteína e nem esses tipos de gorduras. Então, nós temos que consumir essas proteínas, essas gorduras da alimentação, porque são essenciais. Mas pode procurar aí, hoje todo mundo tem internet, bota aí no Google, carboidratos essenciais. Não existe nenhum tipo de carboidrato essencial, porque carboidrato basicamente é uma fonte de energia e não de nutrição. E como eu já disse, o nosso corpo ele tem a capacidade de fazer outras substâncias virarem glicose, que é açúcar, no nosso sangue. Se não tiver carboidrato, o nosso corpo usa um processo chamado gliconeogênese. Ele cria a própria glicose. Então, você pode consumir carboidratos? Lógico que pode, mas eu não te aconselho a consumir na quantidade que nós consumimos hoje. Hoje é indicado para você consumir mais de 60% de carboidrato. 50%, 60% a 70% de carboidrato na sua alimentação. Isso é carboidrato demais, nós nunca consumimos tanto carboidratos na nossa história. E não é à toa que tem tantas pessoas hoje em dia com obesidade, sobrepeso, diabetes, doença cardíaca, doença degenerativa do cérebro. Tudo isso está associado com um alto nível de açúcar no seu sangue. Dieta cetogênica emagrece mesmo? Emagrece, com certeza emagrece. Cetogênica vem justamente da palavra cetose. Cetose
Simplificando, significa quebra de gordura. É um processo que o seu corpo faz para quebrar a gordura e transformar em energia no seu próprio organismo. Então, dieta cetogênica é basicamente dieta para quebrar gordura. E a maioria das pessoas que querem emagrecer querem isso, né? Mas o grande problema, ó, também é um ponto interessante de vocês entenderem, é o seguinte. Tem pessoas que vão fazer dieta cetogênica, mas não necessariamente vai funcionar. Porque a maioria das pessoas começam uma dieta com o pensamento que vão fazer essa dieta durante 1, 2 ou 3 meses para poder perder peso, perder gordura, e depois vão voltar a comer o que comiam antes. Se você pensar dessa forma, nenhuma dieta no mundo vai dar certo para você. Você tem que pensar em dieta como um tipo de alimentação que você vai levar durante toda a sua vida. É realmente uma mudança de hábito alimentar, uma reeducação alimentar. Qualquer dieta que você faça, independente de qual seja, se você fizer durante 3 meses para perder gordura e depois voltar a comer como sempre comeu, você vai engordar tudo que você perdeu, tudo que você emagreceu durante a dieta. Então não faz sentido. A questão mesmo... Desculpa. A questão mesmo é fazer uma reeducação alimentar, mudar os seus hábitos para levar isso para toda a vida. E não ficar nesse negócio de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Se você ficar nesse engorda e emagrece... Toda vez que você engorda, toda vez não, mas a maioria quando você engorda de novo, você engorda até mais do que antes. E fica cada vez mais difícil você conseguir emagrecer da próxima vez. Então esse negócio de ficar fazendo dieta para emagrecer, para depois engordar, para depois emagrecer, para depois engordar, depois de um tempo você vai ter muita dificuldade para conseguir emagrecer de novo. E você vai ficar cada vez, quando você voltar a engordar ainda mais. Então eu não te aconselho. O que eu poderia comer nessa dieta? Na dieta cetogênica, você está dizendo? Ou na dieta que eu me baseio? Ó, na dieta que eu me baseio é basicamente o seguinte. Eu não condeno os carboidratos. Não é que todos os carboidratos sejam ruins. Existem tipos de carboidrato, do mesmo jeito que eu falei com a gordura. Existem gorduras boas e existem gorduras ruins. Na natureza também existem carboidratos bons e também existem carboidratos ruins. A grande questão é o seguinte. Primeiro você tem que pensar com você mesmo qual o seu objetivo. Se o seu objetivo for perder gordura, for perder peso, e você quiser fazer isso de uma forma mais rápida e mais fácil, é muito melhor você diminuir drasticamente os carboidratos, aumentar a gordura e proteína na sua alimentação, vai fazer você ter uma cetose, quebrar a gordura do seu corpo para transformar em energia. Aí quando você chegar no seu peso ideal, no peso que você quer, você vai readicionando os carboidratos que você queira. Mas lembrando sempre, os carboidratos naturais, carboidratos saudáveis, os carboidratos bons. Eu não vou te mandar consumir pão, porque pão não é um carboidrato bom, é basicamente massa feita de trigo, só vai ter energia, aumentar muito sua glicose no sangue e não vai te ajudar em nada, não tem nada de nutrientes. Os carboidratos que eu indico mais são carboidratos naturais. Vegetais no geral, batatas, inhame, mandioca, macaxeira, a própria goma de tapioca entra, o arroz branco também entra. Só que esses tipos de carboidratos são ricos são ricos em carboidratos, são amido basicamente, e não tem muitos nutrientes. Se você quiser consumir, pode consumir, não tem nenhum problema, mas é melhor você consumir quando você já estiver no seu peso ideal. Se você quer perder peso consumindo eles, você até pode conseguir, mas vai deixar o seu trabalho mais difícil e mais demorado, vai demorar mais. Então eu não vejo muito sentido, mas pode ser feito também, fica a seu critério. O que pode... Não. Você faz a cetogênica? Ó, pronto, eu não... A alimentação que eu passo não é nem cetogênica, nem paleolítica, nem low carb, nem alto carboidrato. Não é uma denominação específica de alimentação. Como é que eu faço? Quando eu quero perder gordura, eu como mais gorduras e proteínas. Por exemplo, hoje o meu almoço foi carré suíno, carne de porco, com ovos fritos no bacon. Então, ovos, bacon e carne de porco. Por quê? Porque eu estou num processo que eu quero perder um pouco mais da minha gordura corporal. Eu estava vendo umas fotos minhas antigas e eu estava muito definido. Hoje em dia eu já não estou tão definido, porque eu estava comendo muitos carboidratos. Eu como carboidrato tranquilamente, não é problema. Porém, hoje eu vi que eu quero definir mais. Quando eu quero perder mais gordura, eu diminuo mais os carboidratos. E quando eu chego no nível que eu estou bom, que eu acho que a minha gordura já está adequada, eu reintroduzo os carboidratos que eu gostaria. Vegetais no geral, a própria goma de tapioca, é difícil eu usar, mas eu também uso. Arroz, então vai depender muito. E outra coisa que vai variar é a sua genética. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, o Rogério, que ele tem a genética dele
é muito fácil de perder gordura. Então o Rogério, mesmo comendo frutas, comendo carboidratos, ele continua bastante definido, com pouca gordura. A minha genética já é diferente. Se eu comer um pouquinho a mais de carboidratos, de frutas, de massas no geral, meu corpo automaticamente já acumula mais gordura mais rápido. Então vai depender muito da sua genética e do seu objetivo. Então, por exemplo, não simplifique a dieta em cetogênica, paleolítica, low carb, não é isso. Você tem que ver qual o seu objetivo nesse determinado momento e de acordo com o seu objetivo específico, você vai variar a alimentação baseado nisso. Então é tentar sempre manter um equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Então é um equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, nada na vida é 100%. Devia ter trazido uma água, mãe de sede. Falo demais, a garganta fica seca. Entendi. Nada, Renato. Qualquer coisa aí, só falar. Cetogênica. Quero fazer essa dieta cetogênica, mas tenho medo de aumentar muito o meu colesterol. Outro ponto. Colesterol alto não é ruim. Colesterol alto não é ruim. Isso já foi jogado ao chão pela ciência. Antigamente, quando nós não tínhamos uma tecnologia muito alta, nós só conseguimos olhar o colesterol total. Nós não conseguimos olhar o HDL e o LDL, que são subporções do colesterol. Então, antigamente, muito antigamente mesmo, se você olhasse o colesterol total e tivesse alto, era considerado ruim. Porém, se você for no médico hoje, ele olhar o seu colesterol total e dizer que está ruim, vai embora desse médico. Esse médico é completamente medíocre, ele não sabe nem o que está fazendo. Você tem que olhar o HDL e o LDL. O HDL é o seu colesterol bom, então quanto mais alto o HDL tiver, melhor para você. Quanto menor o HDL tiver, pior para você, pior para sua saúde. E outro ponto é o LDL. O LDL, por muitas pessoas, é considerado colesterol ruim. Mas, como eu já falei um pouco mais cedo, o LDL não é ruim. O LDL oxidado é ruim. Então, depende do tipo de LDL. Eu dei um exemplo das vacas. Por exemplo, se você fosse uma fazendeira e tivesse um rebanho de vacas e as suas vacas ficassem doentes, você ia tentar curar as vacas e continuar com as vacas, né? É o mais lógico. Ou você ia matar as vacas e jogá-las fora porque elas estavam doentes. Não faz sentido. Mas é isso que acontece com o nosso LDL. O LDL ruim é o LDL doente. O LDL que está oxidado. O que nós temos que fazer é deixar ele saudável. Ele está doente, então nós vamos deixar o LDL saudável. Quando o LDL está oxidado, está doente, as pessoas querem diminuir ele, mas não faz sentido nenhum. É a mesma coisa você ter um rebanho de vacas doentes, em vez de tentar curar elas, você vai matar as vacas e jogar fora. Isso é loucura. Então o LDL também não é ruim, depende do tipo de LDL. Se for um LDL doente, oxidado, realmente vai te fazer mal. Se for um LDL natural, que devia estar naturalmente no seu corpo, vai te fazer bem. O LDL, a função dele é pegar o colesterol que está no seu corpo e levar para os seus neurônios, para o seu cérebro. Então ele é de extrema funcionalidade para os seus neurônios, para o seu sistema cerebral, seu sistema neurológico. Tem até o nome que é astrócito. O LDL consegue levar colesterol para o astrócito, que vai fornecer combustível para os seus neurônios. Então, LDL é essencial. Colesterol alto, não tenha medo do colesterol. Já foram vistos diversos estudos que colesterol baixo, as pessoas estão morrendo mais. Quem tem colesterol mais baixo está morrendo mais. Então, eu te aconselho a ter o colesterol alto. Tem até uma parte aqui do meu livro. Estou lendo esse livro aqui, Dieta da Mente, do Dr. Perlmutter. Tem uma parte aqui, não é o doutor que cita, mas... deixa eu só ler aqui, é muito bom essa parte. Quem cita é o George V. Mann. Ele é um médico especialista em cardiologia, né? Ele é muito bom. E ele cita o seguinte: a hipótese da dieta cardíaca, que sugere que uma ingestão elevada de gordura ou colesterol causa problemas cardíacos, mostrou-se diversas vezes falsa. Mesmo assim, por razões complexas de orgulho, ganância e preconceito, essa hipótese continua a ser explorada por cientistas, empresas em busca de financiamento e indústrias alimentícias e até agências do governo. O público está sendo enganado pela maior fraude sanitária do século. A população simplesmente está sendo enganada por informações erradas, informações arcaicas e antigas, que muitas pessoas nem contestam, apenas escutam e continuam levando para frente. Muito meu colesterol. Pronto. Cansei. Se tiverem mais alguma pergunta, façam aí, porque acho que a live já cai. Onde é que eu olho o tempo da live? Mas enfim, eu acho que eu já passei de meia hora. Se tiverem mais alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não li. Muito boa explicação. Mais alguma dúvida, pessoal?
Vou sair, tenho que terminar umas coisas aqui. Tenho que editar mais uns vídeos. De nada, Raíssa. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima. E qualquer dúvida, depois eu vou deixar, acho que final de semana, amanhã é sábado, eu deixo um balãozinho de perguntas. Vocês podem fazer perguntas lá se vocês quiserem e eu respondo aí depois. Ou segunda, ou eu vejo um dia aí legal. Valeu, pessoal. Tchau.